Boa noite, queridos. Graça e paz. Depois de uma manhã abençoada e creio que também uma continuação de dia com a mão sustentadora do Senhor, estamos de volta nesta noite para mais um culto, encerrando este primeiro dia da semana com um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Faz alguns dias eu falei sobre uma experiência do profeta Ezequiel e também falei sobre a experiência de um homem curado por lepra através de Jesus. E eu gostaria de voltar hoje para a gente pensar numa coisa muito interessante na vida desses homens. Ezequiel, no capítulo 3, verso 22, depois de ter visto algumas visões do Senhor, ele disse assim: a mão do Senhor veio sobre mim. E ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. No Novo Testamento, há o texto que fala sobre 10 leprosos. E mostra também que depois de eles perceberem que Jesus estava passando pela região, eles gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus mandou que eles fossem aos sacerdotes. E eles foram. E diz o texto que no meio do caminho, naquela ida, quando eles estavam passando pela cura, e aquele homem percebeu que estava sendo curado, ele voltou para agradecer a Deus, e diz o texto que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era estrangeiro, ou seja, era um samaritano. E ele foi para agradecer, e Jesus perguntou: não eram 10? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse para aquele homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É interessante que aqui nós temos dois homens. Um profeta de Deus, chamado Ezequiel, e temos o outro, um leproso, condenado, um samaritano. Aqui nós encontramos dois vales. O vale para o qual o Senhor ordenou a Ezequiel que fosse, que descesse até o vale do comissionamento. E o outro vale era o vale da miséria, ou o vale da morte, da impossibilidade de cura. Duas reações iguais nós encontramos na vida desses homens. Todos dois obedeceram. Deus disse para Ezequiel: desça ao vale porque eu quero falar com você. E Jesus disse para aquele samaritano, como falou para os outros também: dirijam-se aos sacerdotes, porque eles irão dar o aval do retorno de vocês à sociedade. Então Ezequiel obedeceu, ele desceu ao vale para Deus falar com ele. O samaritano voltou até Jesus, prostrou-se com o rosto em terra para agradecer-lhe. Ezequiel disse: e eu caí com o rosto em terra. É muito bom a gente pensar que aquele homem, quando voltou para agradecer a Deus, o samaritano, ele contemplou a glória de Deus. A contemplação da sua glória
ela teve dois aspectos. Um deles era que ele esperava, quando ele clamou: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós, que Jesus fosse a sua solução. Em contrapartida, quando ele se viu sendo curado, ele entendeu que precisava fazer parte dessa solução e voltou para agradecer a Jesus pela cura e se prostrou diante de Jesus. Pastor Hernandes, num dos seus comentários, ele diz que a porta do milagre é aberta com a chave da fé. E a porta do milagre para aquele samaritano foi aberta com a chave da fé. Por isso Jesus falou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ezequiel, movido pela fé também, ele desceu ao vale para ouvir a Deus, contemplou a glória de Deus, aquela que ele havia visto já em Quebar, e ele ouviu de Deus tudo o que ele teria que fazer. E o que ele iria viver não era uma coisa fácil para o homem. Um homem que proclamava, que falava como profeta, que vivia na linha de risco, fazendo o seu papel. Mas Deus o comissionou, Deus o chamou de forma muito especial e deu todas as instruções que ele deveria fazer durante um tempo, se isolando dentro de casa, iria ficar mudo, iria ficar surdo para ele não falar nada aos rebeldes. Com o tempo certo, Deus mostraria para ele a hora de falar, tiraria a sua mudez, a sua surdez, para ele falar, e se aqueles homens, ouvindo a palavra, a mensagem, recebessem a mensagem, tudo bem, se não recebessem, um problema seria deles. A nossa vida cristã, ela é movida pela oração. As nossas conversas diárias com Deus é que nos conduzem às vitórias, às resoluções para as nossas necessidades. Mas eu achei muito interessante essa colocação feita pelo pastor Hernandes, quando ele diz que a porta do milagre é aberta com a chave da fé. E eu concordo com isso. Eu concordo com isso. É interessante que Jesus, enquanto ele realizava os milagres, ele sempre dava como retorno para aqueles que foram agraciados: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Foi assim com a mulher com fluxo de sangue, foi com outro leproso, foi com o cego, foi com outras pessoas com quem ele teve contato. E ele percebia que havia dentro do coração daquelas pessoas a fé. Ele sempre dizia: você foi aprovado por causa da sua fé, você foi curado por causa da sua fé, levanta-te e vai. E Ezequiel foi um profeta de Deus que pôde realizar todas as obras que Deus colocou para ele como profeta por causa da sua fé. Nós não somos diferentes de Ezequiel. Nós não estamos isentos de passar situações de doenças, de viroses, de coisas sérias na nossa vida, no nosso físico, na nossa saúde. Porque somos carne igualmente, era aquele samaritano e também o profeta Ezequiel. Mas o que nós precisamos pensar é que não podemos agir como Marta agiu. Quando ela precisou crer, ela não creu. E Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos crer. Precisamos crer. Lembrar que quando nós colocamos
um problema, uma situação nas mãos de Deus. Vou repetir, aquilo não nos pertence mais. E eu estava dizendo ontem para uma irmã da nossa igreja: irmã, mais difícil do que esperar é descansar e esperar no Senhor. E ela disse: ai, pastor, é mesmo. Porque o texto diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas descanse e espere. E esse momento do descanso, que é a consciência plena de que eu entreguei o problema e Deus não vai precisar da minha ajuda, mas que a minha parte nisso é a minha fé. É eu fazer parte da solução, sabendo descansar no Senhor e esperar pelo Senhor. Esse é o segredo para que a porta seja aberta, a porta do milagre seja aberta para nós com a chave da fé. A fé é um dom de Deus para ser exercitada, para ser praticada dia a dia, nos mínimos detalhes, nos maiores detalhes, nas situações mais simples, nas médias situações, nas situações mais densas, mais difíceis. A nossa caminhada é assim, não há mar de rosas, há pedregulhos pela frente, coisas que podem nos levar a uma queda, a um tombo. Mas o Senhor, falando para Ciro, através do profeta Isaías, diz: eu irei adiante de vós e aplanarei o caminho, e quebrarei os portões de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vamos crer em Deus dessa forma, para nos darmos bem e podermos contemplar a sua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, querido Pai, nosso Abba Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Sabemos que o Senhor nos separou para sermos santos no mundo, porque o Senhor é um Deus santo. E o Senhor precisa contar com essa nossa sanidade, uma sanidade que nos capacite a entendermos a tua palavra pela iluminação do Espírito Santo de Deus, a agirmos como servos teus sãos no mundo, a agirmos com segurança, com firmeza na tua palavra. A tua palavra não inventa, a tua palavra não enfeita, a tua palavra não se veste de colorido, a tua palavra não tem sombra de variação. Mas nós precisamos buscar o entendimento no teu Espírito, para que ele nos ilumine a mente, nos esclareça, nos dê o discernimento do que o Senhor quer nos falar, quando abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz. Então, meu Deus, quando o profeta Ezequiel ouviu a tua voz, ele disse: a mão do Senhor veio sobre mim e me ordenou que descesse ao vale. Eu não esperei mais, eu desci ao vale. E o que eu vi foi tão grandioso que eu caí com o rosto em terra. Não foi diferente a experiência do samaritano, quando se viu a caminho dos sacerdotes, suas mãos voltando a serem normais, seus pés, sua pele. Ele voltou para se prostrar também de joelhos, com o rosto em chão, para agradecer a Jesus. E ele pôde, pela fé, ter aberta essa porta do milagre e pôde ouvir: vai, a tua fé te salvou. Não precisamos duvidar como Marta duvidou, mas crermos como aquele profeta creu
e crermos como aquele samaritano creu. Que possamos, pela fé, nos colocarmos como parte da solução que Deus tem para nós, juntando as nossas possibilidades às possibilidades de Deus, e possamos contemplar a glória do Senhor. Fica conosco, ó Deus, nesta noite, nos dando uma noite de repouso tranquilo, um sono reparador. Abençoa a cada um que vai participar deste culto e ouvir a Tua palavra. E nos dá uma semana abençoada, nos preparando para o próximo domingo, quando estaremos voltando às atividades presenciais da Tua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se tu